Boa noite, meu prezado e querido irmão Marcelo Silva. Boa noite, amigos ouvintes, irmãos e irmãs que acompanham o programa Hora da Libertação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Esta paz que nos faz sorrir em meio às lágrimas. Esta paz que nos faz ter abundância no meio do deserto. Só Deus é capaz de armar uma mesa no deserto para aqueles que Ele ama. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, aos Romanos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo aquilo que acontecer na minha e na sua vida tem um propósito divino. Tudo aquilo que acontecer que nós imaginamos que é uma coisa ruim, ela se tornará boa, porque Deus é um Deus de reversão, é um Deus de poder, é um Deus que transforma a derrota em vitória, é um Deus que nos dá tudo o que precisamos, muito mais do que imaginamos, diz a santa e poderosa palavra. Na mensagem de hoje eu quero contar uma história que mexeu comigo. Eu fui às lágrimas em meio a uma forte emoção. Ao ler essa história, eu quero contar para vocês nesta noite. Essa história diz assim: certa vez, um rei temente a Deus e muito amado pelo seu povo, percebendo que estava envelhecendo, resolveu decidir qual dos 3 filhos iria herdar o seu trono. A tarefa não era nada fácil, pois todos os filhos tinham bons corações e eram dignos de receber a coroa. Depois de muito pensar em uma forma de não ser injusto com seus filhos, o rei teve uma grande ideia. Em seguida, mandou chamar os 3 filhos e disse a eles: meus filhos amados, eu já estou velho e não tenho mais forças para governar. Deus me deu 3 filhos maravilhosos e sei que qualquer um de vocês será um ótimo rei. Porém, eu não posso curar os 3. Por isso, o melhor jeito que encontrei para escolher um de vocês é lançá-los um desafio. E explicou qual seria a missão. Saiam agora. Procure aquilo que vocês acreditam ser o melhor símbolo do nosso reino. Vocês podem procurar onde quiserem, desde que me traga o símbolo escolhido até a hora do jantar. E para que não haja dúvidas sobre a minha decisão, chamarei os nobres do nosso reino para que me ajudem. Os príncipes, então, saíram a buscar os símbolos do reino. Todos estavam interessados em receber a coroa. Um deles decidiu procurar dentro do próprio castelo, no museu, no cofre, onde ficavam guardadas as maiores riquezas do reino. O segundo, por sua vez, foi até a vila dos sábios. Os sábios que trabalhavam para aquele rei, e passou o dia todo discutindo os assuntos com eles. Já o terceiro resolveu caminhar pelo reino. Ele visitou o seu povo, conversou com as pessoas humildes, conheceu um pouco da dura vida que eles levavam. Durante as suas andanças, o príncipe encontrou um menino que chorava enquanto estava arando a terra, enquanto estava preparando uma terra para a plantação. Ele, sensibilizado, parou e perguntou: por que você está chorando, garoto? E o garoto lhe respondeu com os olhos cheios de lágrimas: o meu pai morreu na semana passada e minha mãe está muito doente. Eu preciso arar este campo até o fim da tarde se quiser receber um pouco de pão para levar para minha casa. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Queria terminar logo para poder dar o que comer à minha mãe. O príncipe pensou no desafio do seu pai e na possibilidade de se tornar o novo rei. Ele sabia que não podia perder tempo, porém, decidiu ajudar o pobre menino, nem que fosse um pouquinho. Como ele era muito gentil e educado, passou horas a fio e horas arando aquele campo com o menino. Assim que terminaram o serviço, ele foi visitar a mãe do garoto, que muito agradeceu a sua ajuda. A mãe e o filho não sabiam que aquele era o príncipe, o filho do rei. Na hora do jantar, o filho que havia ficado no castelo apresentou ao pai e aos nobres um antigo cofre de ouro maciço cravejado com diamantes e rubis. Era sem dúvida um importante símbolo da família real, e ele explicou por que aquele símbolo era tão importante, dizendo: meu pai e senhores nobres, esse cofre simboliza a estabilidade e o poder do nosso reino. Garanto-lhes que não há outro objeto que simbolize tão bem a nossa história. O segundo filho, aquele que foi procurar os sábios, apresentou uma antiga espada que pertencia ao seu pai, nos tempos em que ele ainda era príncipe. Assim como o cofre, a espada também tinha um grande significado de coragem e valentia, e o filho explicou dizendo: meu rei, essa espada simboliza os tempos difíceis em que o Senhor arriscou a sua própria vida para que a força e a grandeza do nosso reino fossem estabelecidas. Este é, com certeza, o maior símbolo do nosso reino.
Satisfeito com as 2 primeiras apresentações, o rei perguntou ao último filho: "E você, meu filho, o que trouxe para nós?" Sem jeito e meio desapontado, pois sabia que não seria o escolhido, o rapaz falou ao pai: "Como foi o seu dia?" "Eu não trouxe nada, meu pai. Deixei o castelo para visitar o nosso povo e me dei de frente com o órfão de pai, que em meio às lágrimas buscava no arado da terra um pouco de pão para alimentar a sua mãe. A história do menino mexeu tanto comigo que parei a minha busca para ajudá-lo. Depois fui visitar a senhora, sua mãe, que estava doente. Como não estou acostumado ao trabalho braçal, fiquei muito cansado e não tive forças para voltar ao desafio. Me perdoe, por favor." O rei então chamou aquele filho para perto dele. "Venha cá, meu filho. Me deixe ver as suas mãos." Ao notar que as mãos do rapaz estavam cheias de calos e bolhas, o rei ergueu o braço do príncipe e disse a todos os nobres: "Senhores, este é o meu escolhido. Ele herdará a minha coroa. Este rapaz não trouxe apenas um símbolo do nosso reino, mas vários. Em primeiro lugar, foi até o povo. Um rei de verdade nunca deixa de estar ao lado do seu povo. Em segundo, ele foi capaz de escutar uma criança. Em terceiro, ele foi sensível ao sofrimento do menino e de sua mãe. Em quarto, ele demonstrou que é capaz de colocar os interesses dos necessitados acima dos interesses do reino." E o rei continuou falando: "Os símbolos trazidos ao nosso reino por ele foram o amor e a atitude. Este meu filho possui todas as qualidades que um rei temente a Deus deve ter. Os que concordam comigo digam: viva o rei!" E todos os que estavam no salão gritaram: "Viva o rei!", inclusive seus irmãos. E eu quero encerrar com o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé." Que Deus seja contigo nesta noite e em todos os dias de sua vida. Irmão Marcelo, um forte abraço, que Deus lhe abençoe com sua esposa, com os filhos, com toda a família, e que você, irmão, continue a sua missão, levando a mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo aos corações do povo baiano. Até segunda-feira, com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.